Um causo sobre um dos personagens mais conhecidos na cultura popular de Uberlândia. Um passeio pelo distrito de Martinésia e o livro que conta a sua história. Superstições e crenças que envolvem o imaginário do uberlandense. E no Papo Gerais, a primeira parte da entrevista com José Aparecido Martins. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. A história de João Relojoeiro é contada de diferentes formas em nossa cidade. Mas o que sabemos é que até hoje ele é muito lembrado. Veja a seguir. O João, ele trabalhava nos Testa, né? E ele chegava de tarde, depois que ele parava de serviço lá, e ia ajudar o pai. E a gente, por conhecer a honestidade deles, ninguém acreditava que era ele. Aí ele vivia escondido. Foi o último dia que eu levei comida pro João. Eu tinha medo. Eu era quem? Eu tinha aí meus 6 anos. Aí chegava lá, sabe o que meu pai fazia? Ele pegava, embrulhava uma boneca, junto com aquela vazia de comida, e mandava eu ir levar para ele com coisas que eu ia pro lado da minha casinha brincar. Aí eu cheguei, a hora que eu bati o olho nele assim, mas me deu uma tremedeira. Barba grande, o cabelo dele era negro, né? O cabelo dele foi crescendo, foi ficando assim, aquele cabelo armado, tadinho. Eu falei pro meu pai assim, eu não esqueço disso. Eu falei, pai, não manda levar comer pro seu João mais, não. Ele falou assim, por que negrinha, né? Que eu tinha apelido de negrinha, ele me pôs esse apelido de negrinha. Por que, negrinha, que você não quer levar comer pro seu João mais? Eu falei assim, nossa, pai, eu tô com medo dele. Não, minha filha, mas ele não faz nada com ninguém, não. Foi a última vez que eu levei comida pra ele, não levei mais. Até hoje eu faço promessa com ele, você acredita que ele me vale? Aí eu saí daqui, minha vizinha estava lavando as cobertas, me pediu para eu ir lá ajudar ela toda isso aí, né? Para enxugar dinheiro, para embrulhar de noite. Torci as cobertas que eu dei farta da aliança, voltei no desespero. Aí eu cheguei e pensei assim, meu Deus do céu, perdi a minha aliança, né? Mas não era pro marido, não, porque o meu marido nunca me deu aliança, não. Eu que tinha comprado essa aliança, né? Aí, eu peguei com ele, né? Foi a primeira promessa que eu fiz. Falei, João, você sofreu tanto, João, por causa de joia, e eu tô sofrendo por causa da minha. Me ajuda a achar a minha aliança. Aí eu cheguei lá debaixo da árvore, eu vi o sinal da aliança na terra. Ficou direitinho, assim, do jeito que você fica em aliança, assim, fez o buraquinho, ficou lá. Só que você não via sinal de dedo de gente ter pegado ela, eu ainda olhei. Que eu cheguei aqui, ela estava em cima da minha mesinha de centro. E os meninos fazendo trabalho de escola. Eu falei assim, uai, quem é de vocês que achou essa aliança? Aí os meninos falaram assim, uai mãe, na hora que nós sentou aqui, ela já estava aqui, não é a aliança da senhora? Eu falei, é. Menina, mas eu joelhei, eu agradeci tanto a alma dele e prometi que se eu achasse aliança, eu levava um prato de comer e punha lá no tumbo dele, né? Então eu levo lá e eu fico olhando os passarinhos comer a comida. Mas do jeitinho que eu faço um prato de comida para me comer, eu faço e levo e põe lá. Aí eu me sinto que eu cumpria, sabe, a minha promessa. Apaixonado
Apaixonada por lecionar, Dona Luzia foi professora em Martinésia por mais de 70 anos. E para registrar parte do seu reconhecimento, ela escreveu um livro contando a história do distrito e seus personagens mais conhecidos. Confira. Antes eu queria fazer uma coletânea da história de Martinésia, para deixar todos os dados assim na escola, quando chegasse a escola, qualquer pessoa que quisesse saber a história de Martinésia, ter algo para passar. Mas a diretora da escola na época foi minha ex-aluna, e ela insistiu que eu fizesse um livro, né? Aí eu comecei a escrever, passando tudo. Aí escrevi, pedi a minha sobrinha para digitar, porque eu não tenho computador. Eu sou meio assim, fora da realidade de hoje, né, da tecnologia. E gosto muito de escrever, estou sempre escrevendo. Fiz também umas poesias. No livro tem algumas poesias que eu fiz, né? Mas engraçado que eu pensava que o povo não gosta muito de ler, principalmente história, né? Mas teve uma aceitação tão grande que esse livro já foi para Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, fora os municípios aqui, mineiros, que acho que foram para todos. Tem uma procura que toda semana vem gente procurar o livro, que eu não coloquei em livraria, né? Deixei aqui mesmo, que foram poucos livros que eu andei imprimir, né? Mas foi assim uma aceitação muito grande, graças a Deus. Tem a origem do povoado, né? Foi em 1917 e antes foi feito ele é de origem religiosa, né? Foi no cumprimento de uma promessa de uma senhora que fez para São João Batista, fincar um cruzeiro lá no alto, onde está fincado até hoje. Aí foi o marco principal, né? Em 1918 iniciou as primeiras casas. Eram feitas casarões assim, mas de esteio, né? Tinha o esteio, você sabe como que é, de madeira, né? Os cantos assim para firmar e fazer. Ainda tem, parece que duas assim. As restantes são alvenaria completa, né, de tijolos. E aí depois, em 1926, no dia 27 de setembro, até sábado, foi comemorado o aniversário que ele passou a distrito. Fala da saúde, como que era a saúde naquela época, que o atendimento era por farmacêuticos, né? Aqui tinha um farmacêutico muito bom, porque médico era muito difícil, não tinha assim hospitais nenhum, não tinha Santa Casa de Misericórdia. Quando era casos assim muito graves, os farmacêuticos encaminhavam para a Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia. Na área da cultura tem também a medicina caseira, que o povo usava muito, ainda usa até hoje, as plantas medicinais, né, que curam até hoje. Eu sou fã da medicina caseira. A culinária, que nós temos ainda até hoje, os pratos que são típicos aqui da região, galinha com arroz, suã com arroz, né? Tutu de feijão, macarrão com frango, essas comidas assim bem típicas da zona rural, né? O esporte aqui também é muito, desde que começou tinha bom time de futebol, até hoje tem. Martinésia está disputando o campeonato rural já há muitos anos, já é pentacampeão do futebol rural. Tranquilo, você vê a janela aberta,
Aí fica aberto até 11 horas da noite, a hora que eu vou deitar, e a gente fecha. Eu saio aqui fora, olho para um lado, olho para o outro, não vê ninguém, a não ser os cachorros, que de vez em quando aparecem. Às vezes vem um Luiz Cacheiro, que vem ali das fazendas, sobe aqui, vai comer angá ali na casa da vizinha. Um tamanduá que passa e vai comer cupim ali na praça. E bom demais. A gente vive no meio com a natureza, assim, com os animais, bom. A siriema vem, pula o muro ali da minha casa, come junto com as galinhas. Os micos vêm, grita, eu levo banana, põe em cima do muro, eles comem. Os passarinhos põem placas assim com alimento para eles. É uma maravilha. Colocar a vassoura atrás da porta, bater na madeira 3 vezes. O Entrando no Arquivo de hoje mostra algumas das crenças populares e de como elas se fazem presentes até hoje. Confira. Ô Maria, você viu que a notícia na TV, Maria? Você viu aquela notícia na TV, Maria? Na TV, Maria. Do chinelo. A Quaresma é um período de resguardo espiritual, mas segundo os antigos, é neste período que devemos tomar muito cuidado com o que falamos e como agimos, pois as almas penadas estão soltas. É claro que isto faz parte de uma cultura popular, crenças e superstições que são passadas de geração para geração. Aquela crença do chinelo, que se deixar o chinelo virado, alguém da família vai morrer. A senhora acredita nessa crença? A gente acreditava. Quando a gente morava na fazenda, a gente acreditava tudo. Minha avó, minha mãe, elas falavam com a gente, não podia deixar de jeito nenhum. Tirou o chinelo, tinha que, se ele tivesse virado, tinha que pôr ele, desvirar ele. E o que acontece se deixar Falou o que chinelo? morria uma pessoa da família. E a senhora acredita? Eu acreditava, agora não, agora não acredito mais não. Eu acho que tudo começa mesmo com os pais, principalmente a mãe, que está sempre mais junto dos filhos, né? Então aquela coisa, as bonequinhas não podem dormir separadas, né? Então, o chinelinho não pode virar, eles não podem ficar separados. Aí você começa com isso, começa a juntar chinelinho, juntar bonequinha, né? Aquilo passa depois a ter uma outra função na sua vida. Aquilo passa a ser uma mania e da mania passa a superstição. Que elas estão bem próximas uma da outra. A mania da superstição, ela caminha assim. Porque você vai achar que não, mas tem coisas que eu não vou te contar. Porque se eu contar, pode me acontecer alguma coisa ruim. Se chegar uma pessoa, se não estiver gostando, se tiver de sair, se tiver um serviço, se tiver que aquela pessoa está com pressa, que a pessoa está conversando, aí você coloca uma vassoura por detrás da porta. A pessoa vai embora. Vai embora na hora. Uma senhora me disse assim, olha, às 6 horas da tarde, a gente não deve deixar a porta da sala aberta. Que é a hora que aqueles espíritos vagam na terra e eles entram dentro de uma casa e vão fazer briga, confusão dentro do lar, né? E eu comecei a fechar a porta, sabe, desse tempo. Fiquei com medo, né? Comecei a fechar a porta. Então isso acho que é uma superstição, né? Às 6 horas da tarde eu não deixo a porta da sala aberta. Eu deixo sempre fechada. Porque por via das dúvidas, né? Pode ter algum problema mesmo. A senhora acredita na história de que se a pessoa for embora, você tem que abrir a porta para ela passar? Eu acredito assim, que quando a gente vai numa casa, você vai a primeira vez, você tem que sair para aquele lugar que você entrou. Eles falam que se a gente entrar para outro lugar, não é bom. Dona Maria Benedita, muito obrigada pela entrevista. Gostei muito de conversar com a senhora.
Eu vou com você até a porta, porque gostei muito também e quero que você volte, se Deus quiser. Outra Amém. vez. Olá! O nosso Papo Gerais de hoje é com uma figura muito conhecida de Uberlândia, especialmente no meio político e no esporte. José Aparecido Martins, mais conhecido como Sidão. Sidão, fala um pouquinho da sua infância. Os seus pais, o que quiseram? Celso, quando eu falo dos meus pais, eu chego até a emocionar. Porque meu pai, o Luiz Martins, foi um carroceiro, trabalhava ali naquele setor da Predial, quando existia ainda a Mogiana, em Uberlândia, né? Que era onde é o fórum. Predial, o depósito de madeira do Chico. Então, para começar, eu aprendi a acordar às 5 horas da manhã, como eu acordo até hoje, em virtude do meu pai, porque eu era garotinho, meu pai colocava os animais, os cavalos, né? O bairro Operário ali era um bairro que tinha os terrenos vagos e tal, colocava à tardezinha os cavalos para pastar lá nos coisas, e de madrugada ele acordava e eu acordava com ele. Então eu aprendi a acordar às 5 horas da manhã. Então meu pai foi um carroceiro que ele se pautou a vida dele pela amizade, pelo trabalho e pela honestidade. Esses 3 itens ele procurou passar para mim, essa grande riqueza. Então, as amizades dele eram tão grandes, que quando eu completei 15 anos, ele arrumou um serviço para mim na madeireira do Chico, madeireira limitada, depósito de madeira limitada, foi um Peixoto, cujo sócio, o senhor Elade Capel Berdu, genro do Aparecido, do hotel. E com o cunhado do Pico, Uma pessoa que já faleceu e que eu devo um grande favor. Porque eu comecei a trabalhar lá no depósito de madeira com 15 anos. Ele me ensinou tudo, me ensinou a fazer ofícios, carta, nota fiscal, recebimento. Eu fazia tudo no depósito, inclusive até descarregava caminhão de madeira, porque eu ganhava mais descarregando caminhão de madeira ao sábado e domingo do que trabalhando no depósito. E você estudou no colégio do Cristo Rei? Estudei. Meu pai, eu quando sempre falo do meu pai, eu me lembro que ele, através de um simples carroceiro, ele me colocou no Colégio Cristo Rei, que era um colégio em que estudava só pessoas ricas, os meninos ricos, filhos de papai rico. E ele, através do trabalho dele, do esforço dele, me colocou lá. Foi outra riqueza, a maior riqueza que eu tive foi estudar no ginásio Cristo Rei, Colégio dos Padres, Colégio Salesiano, na época do padre Mário Florestan, do padre Abton, aqueles padres que o ensinamento era rígido. Você assistia, Celso, uma missa todo dia. Você era obrigado a assistir uma missa todo dia, rezar, pedir a Deus. Então era um ginásio, um colégio salesiano, que era modelo. Era caro, é lógico, né? Colégio salesiano, colégio dos padres. Mas meu pai, através do esforço dele como carroceiro, pagava. E eu ficava lá. O único pobrinho que estava lá no meio. E você lembra dos seus colegas de época? Lógico. Aliás, isso aí me ajuda no meu trabalho até hoje, depois de 50 anos, porque ali quem estudava era o Luiz Eugênio da Fonseca, do cartório, o Ataúfo, que foi reitor, o fazendeiro, aquele que joga bola no Belo Esporte, chegou magrinho lá, com as perninhas fininhas, com uma botinha, turma, o fazendeiro aí, que depois virou o maior astro do Bernardo Esporte Clube. Então, o filho do Elvésio Cavinato, esse povo tudo, a burguesia, filho dos burgueses de Uberlândia. Então, através disso aí, eu ganhei a amizade deles, porque são todas pessoas boas, pessoas corretas, pessoas de boa criação. Eu ganhei a amizade deles. E na minha vida comum, posteriormente, eu fui crescendo, trabalhando, e com amizade, com essas amizades. Você sabe que você tendo boas amizades, boas entradas sociais, você consegue tudo. Então, através disso aí, eu consegui bons frutos, através dessa maravilhosa amizade e desse estudo no Colégio Salesiano, Colégio dos Padres. E o que te levou a estudar advocacia? A advocacia foi uma coisa interessante. Eu fiz contabilidade,
ciências contábeis, econômicas, inclusive comentando com o Reinaldo Andraus, pessoa amicíssima nossa. E depois eu montei um grande escritório em Uberlândia, Jamar Contabilidade, cujo modelo, Celso, que eu fiz de organização, de pastas, de arquivo, tudo, ele foi copiado por todos os escritórios do Uberlândia posteriormente, porque o meu escritório, quando eu desfiz do escritório, ele virou 4, um escritório virou 4. Eu cedi para os meus funcionários 4 escritórios. Eu parti para a advocacia, Celso, uma coisa super interessante. Não foi questão econômica, porque meu escritório rendia um valor substancial mesmo, muito dinheiro por mês. Que eu tinha 130 firmas, então por aí você vê quanto é que dá por mês. O que aconteceu, Celso? Na contabilidade existe aquela partida dobrada, que vem lá da França, débito e crédito, ativo e passivo. Aquilo ali, você não sai daquilo. A contabilidade, ela é uma ciência estática. Você aprende aquilo e nunca mais você aprende mais nada na vida. Então aquilo ali me deixou, tanto é os contadores esses mais dedicados, você pode ver, eles só sabem aquilo ali. Então aquilo ali me deixou, de uma forma assim, que eu não estava vivendo bem dentro daquele sistema de contabilidade. É uma coisa só, você faz uma coisa. Você já imaginou você fazer uma coisa só a vida inteira? É aquilo só, a partida dobrada, débito, crédito, ativo, não tem outra coisa. Comecei a estudar direito, Celso, eu me fascinei. Por quê? O direito é uma ciência dinâmica. Todo dia você tem que estudar no mínimo 1 hora, 2 horas. Por quê? Coisas novas vão surgindo. Você tem que estar por dentro da política, você tem que estar por dentro da sociedade, você tem que estar por dentro das leis, você tem que estar por dentro da jurisprudência. Senão você não vai ser um bom advogado, você não vai ser um bom profissional e você não vai ter sucesso na sua carreira. Então o que acontece? Aquilo me fascinou, a profissão de direito. Me fascinou de uma forma que até hoje eu estudo, levanto de madrugada e vejo, vou na jurisprudência, vou nas notícias, procuro saber de tudo. Então aquilo ali, cada dia que passa, Celso, você acrescenta algo no seu saber. Você já imaginou que riqueza é essa? Cada dia que passa. Você fala, o nó de córdio, aí você vai lá e vê, não, o nó de córdio é esse. E o mundo da política? O mundo da política, eu fui vereador, fui vice-presidente da Câmara, e na época eu militei, graças a Deus, com grandes vereadores em Uberlândia, Adriano Bailoni Júnior, Jeová Abrão, Amir Cherulli, Alceu Santos, pessoas da mais alta condição, que Uberlândia hoje, essa grandeza que é Uberlândia, se deve aos políticos. Poucas pessoas sabem disso, mas aos políticos, ao Rondon Pacheco, ao Homero Santos, ao grandíssimo prefeito Egídio Galassi, porque eu fui vereador com ele na época, certo? Na época, quando eu era presidente do Uberlândia Esporte, nós trouxemos o Corinthians, o estádio Carribeiro cabia 5 mil pessoas, tinha 20 mil pessoas no campo. Aí eu fiquei com o Virgílio lá no meio do campo, conversando, olhando, né? Ele virou para mim e falou, Aparecido, nós precisamos de fazer um estádio em Uberlândia para essa cidade. A cidade tinha 70 mil habitantes, isso em 1968, né? 36 anos, 70 mil habitantes. Ele fez um estádio, sabe para quantas mil pessoas? Para 70 mil pessoas. A visão dele era tão grande que hoje, que agora, com essas novas regras, tal, 70 mil pessoas, o estádio agora é para 30 mil, 35. Mas a visão dele era tão grande que ele olhava lá na frente. Ele não ia fazer um estádio para 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Ele fez para 70 mil. Era a população da cidade, cabia a cidade lá dentro. No entanto, hoje, o estádio daqui uns dias já é pequeno para a cidade de Uberlândia. Mas nessa época, tinha muita disputa entre os vereadores ou quando tinha uma causa, não tinha esse negócio do cara ser do partido A ou B? Na época, era Arena e PMDB. Na época, tinha 1 ou 2 ou 3 vereadores do PMDB, que era o Luiz Alberto, Marcelinho. Então, a nossa ala de apoio ao prefeito era majoritária, não tinha como. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas ainda tem muita conversa com o Sidão sobre as suas histórias no futebol uberlandense. Até o próximo programa. E hoje nós ficamos por aqui.
Não perca no próximo programa a segunda parte da entrevista de Celso Machado e José Aparecido Martins. Acompanhe as matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.